Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. Como foi este ano? Quais foram as suas expectativas para o 2020? Mais um ano se encerrando. Como foram, quem sabe, a viagem agora, a visita aos parentes? Como está sendo? Meu desejo é que esteja tudo muito bem com cada um de vocês. Meu desejo essa noite é trazer uma reflexão para o ano que se finda, um ano bastante atípico. E esse tempo que nós estamos vivendo sempre fez com que, passando o Natal, findando o ano, sempre fez com que nós criássemos expectativas, sonhos, sempre foi um tempo para se fazer novas resoluções, planos, alguns projetos, tentar planejar de novo aquilo que a gente não conseguiu cumprir nesse ano. Mas a verdade é que, quando adentramos em 2020, ninguém de nós, seres humanos, poderia imaginar a mudança radical que todo mundo iria passar e está passando. A mudança total em nossas rotinas. Eu nunca havia lavado tanto a mão como esse ano, com álcool gel. Nunca imaginei que seria tão estranho eu sair de casa sem usar máscara. Esses são pequenos detalhes, pequenos exemplos daquilo que não nos fazia parte da nossa rotina. Mas isso é o de menos em relação à gravidade do problema em que enfrentamos. Quantos planos você fez e não foram concretizados? A vida toda foi mudada, foi chacoalhada. Tivemos que nos readaptar, tivemos que mudar os planos, tivemos que nos distanciar de pessoas. Toda a nossa rotina foi mudada. E esse tempo que se finda, esse ano de 2020, eu gostaria que nós refletíssemos na nossa fragilidade, que nós refletíssemos também na fragilidade dos governos, da saúde, na fragilidade da vida. Infelizmente, pessoas se foram, pessoas próximas, amigos. Quem sabe você perdeu um familiar, quem sabe você adoeceu, quem sabe perdeu o emprego, foi a crise financeira. Sabemos que não foi um ano fácil, um ano fora das nossas expectativas. E chegamos nesse tempo com a incerteza, porque nós também não sabemos como será o próximo. Mas o que nos anima, o que nos dá esperança é saber que há um Deus que é soberano sobre todas as coisas. De saber que é um Deus que está no trono e que governa este mundo, governa a nossa existência. Infelizmente, muitos, ao olharem para esse ano que se passa, se lamentam porque não conseguiram adquirir riqueza, se lamentam porque não conseguiram satisfazer os seus desejos pessoais. Mas muitos são os que, em gratidão, louvam ao Senhor porque tem vida.
término do ano deve também nos fazer refletir que um dia tudo terá fim. Eu não sei se essa verdade te anima ou se isso, quem sabe, te entristece. Uma coisa que nós acabamos esquecendo ao longo do ano, e vamos lembrar tão somente nessa época, e quando lembramos, é a reflexão de como nós estamos vivendo, quais são as causas pelas quais nós estamos lutando, que tempo nós estamos dedicando a coisas que de fato são importantes, ou será que a nossa fadiga, a nossa canseira nesse final de ano foi tão somente de coisas tão passageiras e pequenas? Que a gente possa refletir. E eu gostaria, essa noite, de ser bastante curto, apenas trazer uma reflexão. Eu gostaria de lhe dar dois exemplos de alguém que refletiu na vida que viveu. O primeiro exemplo é de alguém que olha para a sua existência, para a vida, e passa a refletir nela, mas que quando ele olha para trás, já é tarde. Esse exemplo é um exemplo bastante conhecido, é uma música bastante famosa, muito provavelmente você conheça, por nome de Epitáfio, dos Titãs. E o autor dessa música, comentando o seu objetivo ao compor ela, ele diz que ao compor é justamente essa ideia a se refletir na velocidade que a vida passa, o quão rápido a vida se vai. De repente, estamos em mais um final de ano, tantas coisas ficaram para trás, tantas coisas planejamos para fazer, mas a verdade é que a vida vai passando. E essa canção é uma canção que traz algumas verdades, mas também traz equívocos nela, traz algum engano. E um deles é o refrão dessa música. O autor, ao escrever, põe no refrão dizendo: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Isso é uma falácia, é um engano, é uma mentira. Porque nós sabemos e nós também não cremos em acaso, mas nós cremos na providência divina. Todos nós, eu e você, passamos ao longo desse ano por diversas circunstâncias difíceis, dor, decepção, até mesmo, quem sabe, injustiças, mas nós também nos alegramos, nós também celebramos. E todas essas coisas que nós vivenciamos não são meras casualidades. Nós não vemos a vida como uma expressão de sorte e azar, mas nós cremos na providência soberana de Deus, em que todas as coisas, e não apenas as melhores delas, cooperam. Não apenas as melhores, mas todas cooperam para o bem. Nós cremos em um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É nesse Deus que nós cremos.
Mas a canção nos mostra alguém que no final da sua vida refletiu que tudo que fez era exatamente aquilo que Salomão escreve em Eclesiastes, dizendo que era correr atrás do vento. E a pergunta que eu lhe faço essa noite: esse ano, você tão somente correu atrás do vento? Correu atrás de coisas que no fim não serão lembradas, que de nada valerá e não fará sentido algum. Mas eu gostaria de destacar algumas partes da música. Ela inicia dizendo: olha, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Ou seja, eu não deveria ter sido tão superficial nos relacionamentos, nas amizades, com os colegas de trabalho, com a família. Eu deveria ter amado mais. Eu deveria ter chorado mais. Eu deveria ter feito coisas simples que muitas vezes nós estamos, a correria do dia a dia faz com que nós esqueçamos as coisas simples, como eu deveria ter visto o sol nascer. E a música continua dizendo, olha, eu cito algumas partes dela, ele diz: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Ou seja, a reflexão dele é que quanta briga desnecessária, quantos problemas eu poderia ter evitado, como eu deveria ter complicado menos, trabalhado menos, dedicado mais tempo àquilo que de fato vale a pena na vida, que é estar com quem amamos, é estar em comunhão com a Igreja de Cristo, é estar nos pés do Salvador, pois afinal nada se leva. Olha, deveria ter me importado menos, porque agora refletindo eu olho e vejo que os problemas eram tão pequenos. Deveria ter morrido de amor, deveria ter dedicado tempo para as pessoas que me amam. Acredite, essa música traduz muito o sentimento que muitas pessoas têm, e talvez você já teve ou está passando por um sentimento como esse. Esse é um exemplo que eu gostaria de lhe dar. Mas quando a gente olha para as Escrituras, eu gosto muito de ver a vida, os escritos do apóstolo Paulo, porque a visão que ele tem da vida é completamente diferente dessa da música que nós vimos. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele olha para trás, ele não olha com tristeza, mas ele olha com alegria, porque entendeu que a sua vida foi vivida da forma que Deus o queria. Como você tem vivido? Como Deus quer? Ou alguém cheio de remorsos e medo, cheio de inconstâncias? Na última carta escrita pelo apóstolo Paulo, 2 Timóteo,
ele está encerrando o seu ministério, e essa é a sua última carta. O apóstolo Paulo está preso, e sabe que dali ele não vai sair. E ele escreve ao jovem Timóteo, a fim de animá-lo, a fim de dar a ele esperança. E ele escreve algo fantástico, despedindo-se. Ele entende que a sua vida é uma vida com um propósito, porque ele diz, ao final da carta, no capítulo 4, versículo 7, olha, eu combati o bom combate. Eu completei a corrida, eu guardei a fé. Ele diz ao jovem Timóteo, não tenha medo, Timóteo, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize aquilo que lhe foi confiado. O apóstolo Paulo, um homem que conheceu o Senhor Jesus na estrada de Damasco, teve a sua vida transformada, e por amor ao Evangelho ele foi perseguido, açoitado, preso, picado por cobra. Os gregos o chamavam de tagarela, que é uma expressão para sem ideia, dizendo que ele estava copiando, plagiando aqueles que haviam falado do Senhor, que ele não tinha ideia própria. E sabe o que é interessante? Que na sua carta, a carta de alegria aos Filipenses, ele diz algo fantástico. Ele diz que as circunstâncias todas, que tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, todas as dificuldades, todas as perseguições, ele diz, eu quero que vocês saibam que todas essas coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. E agora, na sua última carta, ele poderia ter olhado para trás e dizer, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, porque eu não fiz isso. Ele olha para trás com gratidão. Com gratidão, e ele usa duas metáforas para isso, nesse simples versículo que nós vemos. A primeira é a do soldado, e a segunda do atleta. Ele diz, o soldado, ele combatia o bom combate, porque é para isso que Cristo nos chamou, para sermos soldados de Cristo, para combatermos o bom combate. Mas quais são os combates que nós temos travado? Quais são as lutas que nós temos buscado lutar? Muitas vezes são ideológicas, são lutas políticas, mas Paulo está nos mostrando que o que vale a pena na vida é lutar o combate que Deus pediu para que lutássemos. Outra metáfora que ele usa, do atleta, está dizendo que ele completou a corrida. Interessante que ele não diz que venceu a corrida, apesar de eu achar que ele é vitorioso, porque quem está em Cristo é vitorioso, e ele será coroado com a coroa da justiça. É isso que ele fala. Qual corrida eu e você estamos correndo?
temos ritmos diferentes. Isso é o bom da diversidade, mas nós temos um alvo e é completá-lo. Ao ver esses dois exemplos que eu citei, nós aprendemos alguma lição sobre isso. E a lição clara que nós vemos é que no primeiro exemplo, o exemplo da música, é de alguém que decidiu viver a vida do seu jeito. É alguém que foi refletir sobre a sua vida e viu que a arrogância não levou a nada. Viu que ter gastado a vida somente trabalhando não valeu de nada. No fim, nada adiantou. Mas o segundo exemplo é de alguém que não viveu para si mesmo. O segundo exemplo é de alguém que viveu para aquele que o criou. O exemplo do apóstolo Paulo é o exemplo de alguém que entendeu que a vida tem um propósito. E esse propósito é viver a vida que Deus quer que vivamos. Que esse propósito é correr a corrida que Deus quer que corramos. Quantas corridas erradas a gente já tentou correr, não é mesmo? E a pior coisa que pode existir, a pior coisa que pode acontecer, é que você viva para si mesmo. A pior coisa que pode acontecer é que você lute o combate que Deus não lhe pediu para que lutasse. Eu tenho para lhe dizer que a corrida de 2020 está se encerrando. E será que ao olhar para trás desse ano que se passou, a gente irá lamentar? Ou será que nós temos motivos suficientes para agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde, por tantas coisas, pela sua infinita bondade e graça, pelo seu cuidado? Essa é a reflexão de final de ano. Que eu e você vivamos a vida que o Senhor tem para nós. Que ao final desse ano a gente possa dizer: olha, eu completei a corrida que me foi proposta esse ano. E assim como o apóstolo Paulo, a gente não diga somente isso: completei a corrida, combati o bom combate, mas como o apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo: guardei a fé. Muitos são os que, ao verem os problemas e as dificuldades chegando, esquecem do Criador. Que esse tempo seja um tempo de reflexão, porque nós sabemos que um novo ano, uma nova corrida se inicia, e para o próximo ano, Jesus, o Filho de Deus, faz parte do seu planejamento, faz parte das suas resoluções. Uma coisa que é extremamente interessante e necessária é o homem fazer planos. A gente vê isso claramente no livro de Provérbios, que o homem deve fazer planos. Claro que a resposta final vem do Senhor. E os planos, os planejamentos são importantes, as resoluções são importantes. Mas quais itens tem na nossa lista para 2021? Emagrecer, comer de forma saudável,
ir para a academia, ganhar mais dinheiro, transformar, quem sabe, um hobby em profissão. Eu quero para o ano que vem viajar mais. Eu vi que esse ano que passou eu trabalhei tanto, e o próximo eu quero passar mais tempo com a minha família. Eu quero ser mais organizado. Esses são alguns desejos entre os mais comuns. E não tem nada de errado com isso. Que coisa boa. Mas a vida não vai mudar se você tão somente indo à academia, mudando a alimentação, se cuidando. Não. É bom, ajuda. Mas às vezes nós esquecemos de coisas tão fundamentais e importantes para a nossa vida espiritual. Às vezes, o planejamento que nós temos ao iniciar o ano é um planejamento tão detalhado, tão estudado, que a nossa vida espiritual passa batido. E ter hábitos saudáveis é importante, passar mais tempo com a família é importante, viajar, conhecer lugares é importante, é bom, mas nada disso pode substituir o seu tempo com Deus. E eu gostaria que, ao fazer os planos para esse novo ano que se inicia, gostaria de lhe desafiar, assim como eu também fui desafiado, a reservar um tempo a cada semana desse novo ano. Para quê? Para planejar. Planejar especificamente a sua vida de oração, meditação e leitura da palavra. Também serviço ao Senhor. E não somente planejar, mas também ter disciplina para pôr em prática. Mas sabe o que acontece? A gente desanima muitas vezes. Desanimamos principalmente quando a gente não vê os resultados imediatamente. E muito especificamente, o meu apelo a você nesse novo ano é que você gaste tempo planejando as coisas mais importantes da sua vida. Que você planeje, coloque aos pés do Senhor como você irá passar um tempo com o seu cônjuge para aprofundar e fortalecer o relacionamento. Planeje como você irá passar o tempo com os seus filhos, com os amigos. Planeje as suas férias. Mas o mais importante, planeje como será a oração, a meditação e a leitura da Sagrada Escritura na sua vida nesse ano. Nós estamos fadados ao fracasso se negligenciarmos a palavra de Deus. A reflexão deste ano, deste final de ano que eu tenho para você, é que nós não venhamos a olhar para trás assim, pensando que deveria ter feito mais, ter feito isso, ter amado mais. Ame hoje. Viva hoje. Viva a sua vida para a glória de Deus. Assim como viveu o apóstolo Paulo. Viva aquilo que Deus lhe pediu para viver. Não queira viver a vida de outro. Não queira viver a sua maneira. Deus tem um propósito de existência, de alegria. Também acontecerá tribulações, acontecerá dificuldades.
mas em Cristo nós entendemos que o propósito é que em meio à dificuldade ou alegria, o nome de Cristo vai ser glorificado. Que de forma alguma nós venhamos a esquecer a fé que temos em Cristo. Que nesse novo ano que se inicia, a gente seja perseverante. Perseverante na fé, guardando-a, aprendendo de Cristo, se importando com as causas que Cristo se importa, vivendo, estando em comunidade. Porque de fato, essa é a vida que Deus quer para nós. Uma vida que seja um louvor, um hino para a glória dele. Amém? Um feliz ano novo a vocês, a sua família, todos os que me ouvem, todos os que me assistem. Que o Senhor Jesus Cristo seja o centro da sua vida. E que ao olhar para trás não olhe com aquele arrependimento pelas coisas boas que deveria ter feito, mas olhe com graça, com gratidão pelo que Deus fez na sua vida. Que eu e você possamos combater o bom combate e completar a corrida que Deus preparou para nós. Amém? Gostaria de orar com você. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque constantemente nós somos alvos da tua infinita bondade, graça. Muito obrigado. Faz com que a gente, na nossa agenda, o Senhor seja o principal. Não deixe que venhamos nesse novo ano a cair em ativismos, cair em tantas coisas que, apesar de serem boas, nós negligenciamos tempo de estar com o Senhor. Não deixe com que o trabalho se torne um peso para nos relacionarmos contigo. Não deixe, Senhor, que nada venha atrapalhar a nossa relação com o Senhor. Que a cada manhã o nosso primeiro pensamento seja o Senhor. Que a cada instante nós vivamos para a sua glória. Nós não sabemos qual vai ser a situação de 2021. E nós também não temos controle algum sobre as nossas vidas. Mas nós entregamos nas tuas mãos, porque nós dependemos do Senhor. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. Somente tu, Senhor, é o verdadeiro Deus a quem nós confiamos. A solução está somente no Senhor e ninguém mais. Muito obrigado. Nos dá um abençoado final de ano. Também, se vamos poder ou não nos reunir, não sabemos. Mas abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome do teu Filho amado Jesus, que te peço.